Também gostaria de pedir, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento durante a apresentação, a Mariane e a Paloma, elas estão conectadas, estão no chat e podem auxiliar vocês nas respostas, né? Caso a gente não responda hoje, a gente vai enviar a resposta por e-mail. E o último aviso é, nós estamos compartilhando aí a lista de presença, né? Como foi divulgado, nós vamos emitir os certificados de participação. Porém, a gente pede, por favor, que vocês preencham a nossa lista de presença, né? E além da emissão do certificado, na lista de presença tem um pequeno questionário para a gente poder elaborar os próximos eventos, poder ver o que a gente pode melhorar também, tá bom? A Mariane, a Paloma, elas vão compartilhar aí no chat a nossa lista de presença. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar efetivamente o assunto, que é o espectrômetro de emissão óptica, fazer uma breve apresentação da BSW, né? Nós somos uma empresa que... parece que está com algum probleminha no áudio, né? Deixa eu verificar aqui. Pessoal, mais alguém está com algum problema do áudio? Estão todos me ouvindo bem? Se alguém não estiver ouvindo, manda mensagem no chat, por favor. A gente vai tentar aí apoiar vocês na questão aí da solução da transmissão, tá ok? Quem não estiver ouvindo, se manifeste aí através do chat, por favor. Então, só para não atrasar muito a nossa programação, né? Nós vamos dar início aí então. Como eu estava falando, a BSW é uma empresa que o próximo ano vai completar 30 anos de existência aqui no mercado. A gente começou as nossas atividades na parte de prestação de serviços em equipamentos analíticos, né? E acabou se especializando na questão de análise de metais através do espectro de emissão óptica e analisadores de carbono, enxofre, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. O que nós fazemos efetivamente? Nós trabalhamos com a venda de equipamentos, né? Toda a parte de instalação e serviços, treinamento, calibração, manutenção, pode ser feita tanto no cliente, né, em loco ou online. Inclusive, agora nessa fase da pandemia, principalmente no começo, né, onde a situação estava bem crítica, fizemos bastante atendimento online. Isso, hoje, os nossos equipamentos permitem esse tipo de execução de serviços. E trabalhamos também com a venda de padrões. Quais são os nossos diferenciais, né? Hoje, a BSW é uma empresa que tem as certificações do 9001. O nosso foco sempre é o cliente, principalmente quando a gente trata da questão do pós-venda. E isso é uma característica nossa
ter bastante esse cuidado na questão do pós-venda, na questão do serviço, né? Nós também temos a parte de estoque de equipamentos, estoque de peças e padrões, e além de peças, a gente também tem alguns consumíveis, né? Pertinentes aos nossos equipamentos, como escova de limpeza, eletrodo e assim por diante. Isso nós temos em estoque aqui em São Paulo. Temos um atendimento online, não só para a questão da parte de serviços, mas também a nossa parte comercial, né? E o suporte técnico remoto, que é aquilo que a gente já comentou anteriormente com relação a fazer o atendimento à distância, né? E a questão do pronto atendimento, né? O nosso pronto atendimento ele é dedicado não só à questão de serviços, mas também ao atendimento da área comercial. Nós temos um laboratório de aplicação bem equipado, inclusive é daqui que eu estou fazendo a transmissão para vocês. Nós temos aqui os nossos equipamentos por emissão óptica, os espectrômetros, temos o analisador de carbono e enxofre, temos toda a parte de preparação de amostras e o nosso suporte técnico que é especializado, né? Nossos técnicos recebem periodicamente o treinamento junto à nossa representada, no caso a Bruker, né? Então a gente está sempre se atualizando e mantendo o pessoal sempre bem formado, né? Nossos parceiros comerciais, nós temos aí os fornecedores de padrões internacionais. Então nós temos diferentes fornecedores e aplicações que sempre algumas situações são aplicações específicas aí precisam ser feitas sob consulta, né? Os padrões primários com certificado internacional, os padrões secundários e os padrões de recalibração. Alguns desses a gente mantém em estoque aqui devido à grande variedade que tem de diferentes ligas, mas alguma coisa a gente mantém em estoque aqui em São Paulo. E a nossa parceira principal, que é a Bruker, uma empresa de origem alemã, ela é fabricante de diferentes técnicas de análise. Nós vamos ver aí a questão do espectrômetro de emissão óptica, analisador de gases, raio-x, diferentes técnicas. A nossa parceria ela já existe desde 2004 com a Bruker e a gente já passou a casa aí de 150 equipamentos instalados no Brasil, falando somente de emissão óptica e analisador de gases. Então, falando das famílias de equipamentos, na parte de analisador de gases, nós temos o G4 Icarus, é um analisador de carbono e enxofre. Nós temos o G4 Fênix, que é um analisador de hidrogênio difusível. O G6 Leonardo, que é dedicado ao oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. E o G8 Galileu, que faz análise de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, o hidrogênio difusível, e ele pode ser acoplado a um espectrômetro de massa, onde para baixos limites de detecção, principalmente de hidrogênio, com o espectrômetro de massa eu consigo atingir níveis quase que de ppb. A Bruker também disponibiliza uma família bastante completa de fluorescência de raio-x, diferentes aplicações e difração de raio-x também. E o nosso tema de hoje, que são os espectrômetros de emissão óptica, a Bruker tem basicamente 3 modelos que a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante. Então nós vamos falar o que hoje? Espectrômetros de emissão óptica, nós vamos falar do princípio de funcionamento, preparação de amostras, análises, recalibração e as soluções Bruker para atender esse mercado. Nós vamos começar pelo princípio de funcionamento. Como é que funciona o espectrômetro de emissão óptica? Um nome tão difícil, tão complexo, né? Mas o funcionamento dele é relativamente simples, né? O que é feito numa análise, né? Aqui nós temos essa figurinha aqui do lado esquerdo, né? Onde eu tenho um eletrodo que ele vai fazer a transferência, a aplicação de energia na amostra. Essa aplicação de energia, o que ela vai fazer? Dentro da atmosfera, dentro do átomo, né? Onde é formado a nossa amostra, nós temos diferentes níveis, né? Quando acontece a excitação, que é a nossa energia, através desse raiozinho aqui aplicando energia na amostra, os elétrons eles mudam de estado, né?
eles absorvem uma determinada energia e acabam mudando de níveis, né? E isso se chama um salto quântico, né? E se diz que ele atingiu um estado excitado. Como esse salto quântico, né? Esse estado de excitação, o elétron ele é muito estável, ele vai acabar retornando, que aí é essa figura aqui do lado, ele vai retornar para o seu nível de energia original. E quando ele retorna, ele acaba gerando ondas eletromagnéticas, né? Então, por isso que o equipamento ele é um espectrômetro de emissão ótica, né? Então, na verdade, após a excitação da amostra, são gerados através dessa mudança de nível, né? Através da excitação da amostra, são gerados sinais eletromagnéticos que é o que vai ser medido, que nós vamos explicar agora adiante, ok? Esse é o círculo de Rowland. Muitos já devem ter ouvido falar, ou até já devem ter visto, né? E através dessa imagem a gente consegue explicar de uma forma bem simplificada o funcionamento do aparelho. Então, como nós vimos anteriormente, aqui nós temos o eletrodo, né? E a nossa amostra. E aqui é a aplicação da energia na amostra. Então, essa aplicação de energia, se a gente lembra que eu falei, ele vai fazer os sinais eletromagnéticos, o sinal luminoso, né? Então, essa luz, ela é direcionada a uma grade de difração, que ela é posicionada dentro do círculo de Rowland, e na grade de difração é feita a decomposição, o espectro da luz, né? E aí nós temos os detetores posicionados de forma estratégica para justamente captar esses sinais luminosos. E aí tem todo um sistema de eletrônica que vai pegar e vai medir a intensidade de luz, né? Então hoje não. O que esse equipamento faz? Ele faz a medição da intensidade de luz que é gerada através da excitação da amostra. E aí eu tenho os detetores posicionados que vão ler essa intensidade de luz e transformar isso em quantidades para a nossa amostra. Aqui nós temos um gráfico onde mostra a análise de uma amostra de alumínio, né? E aí cada intensidade que nós vemos aqui, cada pico dessa curva, são diferentes elementos químicos que eu tenho dentro dessa amostra, né? E aqui na faixa horizontal do nosso gráfico, eu tenho esse espectro de luz, onde ele vai me mostrar o ponto onde eu tenho essa energia, essa intensidade de luz, que é relacionado ao elemento químico. Se nós olharmos, cada elemento químico ele tem um comprimento de onda correspondente. Então, eu consigo identificar se é um carbono, um silício, fósforo, enxofre, através do comprimento de onda, que é justamente o que nós vemos aqui na horizontal do nosso gráfico. E aqui, no caso, nós temos diferentes picos com intensidades, onde isso, o software do equipamento integraliza esse pico e determina a intensidade de cada elemento. Então, nós já vimos como excitar a amostra, como fazer a análise, e agora nós vamos ver como é que o detetor recebe esse sinal, como é que ele vai fazer isso. Se a gente lembrar do desenho do círculo de Rowland, aqui é a ótica com o detetor CCD, que nós temos dois tipos de detetores, o detetor CCD e a fotomultiplicadora. O detetor CCD é uma tecnologia um pouco mais atual, né? Em torno aí de 10, 15 anos que está no mercado. E o CCD é esse chip que nós estamos vendo aqui do lado esquerdo do monitor, tá? O que o CCD veio trazer? Ele veio trazer um baixo custo barateou bastante o custo do equipamento, ele tem uma ótima resolução e uma ótima solução para equipamentos multimatriz. Esses são os benefícios que a tecnologia CCD veio trazer. E aqui do lado direito eu tenho uma imagem da ótica do equipamento. E aqui eu tenho, onde nós vemos aqui umas placas de circuito eletrônico, eu tenho o chip CCD aqui montado.
E aqui nós temos a grade de difração. Então, o sinal luminoso entra aqui e a luz é decomposta. E aí eu tenho os sensores CCDs aqui posicionados, captando esse sinal luminoso. Por que reduziu o tamanho do equipamento? O sensor CCD ele é pequeno e um sensor CCD ele pode detectar mais de um elemento químico, diferente da fotomultiplicadora que ela tem, para cada elemento, ela tem um sensor. Então, nós estamos vendo agora a fotomultiplicadora. Essa basicamente foi o primeiro detetor utilizado e ainda é bastante utilizado nos equipamentos. Aqui nós temos a imagem dos sensores por fotomultiplicadora. Hoje é uma tecnologia utilizada para quem vai fazer controle de processo, onde eu tenho um alto volume de análises e onde eu tenho aplicações que exigem baixos limites de detecção. De novo, o círculo de Rowland aqui do nosso lado direito. Ó. Aqui eu tenho as fotomultiplicadoras montadas de forma estratégica para captar o sinal luminoso. Então, a luz entra por aqui. Opa, eu tenho aqui a grade de difração, que vai fazer a decomposição da luz e vai remeter para cada um de acordo com o comprimento de onda, para cada uma das fotomultiplicadoras. Por isso que o equipamento ele é grande, porque o sensor ele é maior, exige uma ótica com tamanho maior. Para se ter uma ideia, aqui essa ótica ela tem uma distância focal, que é a distância da grade até a fotomultiplicadora, de 750 milímetros. Então, além de eu ter uma ótica maior em função do tamanho do equipamento, isso também me permite eu ter baixos limites de detecção para análise com essa tecnologia. Então, falamos do detetor e agora nós vamos falar da câmara de queima, que é onde praticamente tudo acontece. Aqui nós temos a foto de uma câmara de queima de um dos nossos equipamentos. Então, eu tenho aqui a amostra posicionada e o pino fechando o circuito. Então, aqui eu tenho o corte dessa câmara de queima, o desenho em corte. E aí, aqui o que eu mostro? Eu tenho o eletrodo, que é o elemento que vai fazer a transferência da energia para a excitação da amostra, né? E aqui eu tenho essas setinhas vermelhas que mostram a passagem do gás argônio. O gás argônio, ele faz o quê? Ele expulsa o oxigênio dentro da câmara de queima para que não tenha nenhum tipo de interferência do oxigênio, do ar externo. Então, através disso, eu consigo fazer, como eu estou medindo luz, eu não posso ter nenhuma interferência externa dentro da câmara de queima. Então, o gás argônio, ele é utilizado principalmente ele tem essa função dentro do equipamento. E aqui eu tenho uma foto onde eu mostro algumas análises feitas. Essa é a marca que o eletrodo deixa no meu corpo de prova. Tá ok? Então vamos lá. Eu já excitei a amostra, eu mostrei como é que o sensor detecta o sinal luminoso e eu mostrei como é feita a queima na câmara de queima. E agora? E agora eu preciso mostrar para vocês como que o equipamento vai te dizer o quanto que eu tenho de cada elemento. Como é que é feito isso? Ele é feito de forma comparadora. Como assim comparador? O equipamento ele é calibrado na fábrica. Então, quando um cliente vai comprar o nosso equipamento, ele vai falar, olha, o meu equipamento ele vai analisar aço baixa-liga, ferro fundido e aço inox. Ok. Isso disse o que para mim? A configuração da máquina. E aí, quando eu coloco, eu dou início à fabricação do aparelho, a fábrica vai fazer o quê? Ela vai calibrar o aparelho com essas curvas para aço, baixa-liga, ferro fundido e aço inox. E isso é feito na fábrica. E é feito como? É feito com padrões primários. E para a calibração do equipamento, são utilizados mais de 500 padrões. Por quê? Imagina uma curva de ferro fundido, onde eu tenho o carbono na faixa de 1,5% a 4%. Então, eu preciso criar a curva do carbono, né? Um exemplo seria essa curva aqui. E como é que eu faço a criação dessa curva?
Eu vou queimar padrões com 1,5% de carbono, 1,8, 2 e assim por diante. Então, quanto mais padrões eu fazer a queima, eu fazer a calibração do equipamento, melhor será a criação da minha curva. Então, o meu equipamento ele vai ser cada vez mais preciso em função disso. Isso tudo que eu estou falando para vocês, a nível de usuário, isso é invisível. Ninguém vê isso daí durante a operação do equipamento. Isso só é possível se identificar como a gente está mostrando. Apesar dessa tela do que nós estamos vendo, é uma tela do software do equipamento. Isso vocês têm, como usuário, tem como verificar quantos padrões foram utilizados, enfim, como foi criada a curva de cada elemento. Isso é possível você verificar. Então, nós vimos como funciona e agora nós vamos ver o quê? Nós precisamos das amostras. Já sabemos como o aparelho funciona, já sabemos que ele vai comparar com aquilo que ele foi calibrado e agora a gente precisa saber, precisa preparar a amostra, precisamos ter as amostras. E como é que é feito isso? Esse o espectrômetro é um equipamento vital para uma fundição. É muito difícil imaginar uma fundição trabalhando sem um espectrômetro. Então, no caso de uma fundição, como é que é feita a coleta de amostra? Eu tenho lá o metal líquido, eu vou fazer a coleta desse metal líquido e fazer o meu corpo de prova, ou muito mais conhecido como a coquilha, né? E após a coleta, eu vou fazer a preparação da amostra. E essa coleta da amostra, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser homogênea e precisa ser representativa. Ela precisa representar o que eu estou fundindo, o meu metal líquido. E a preparação de amostra? A preparação de amostra ela vai fazer com que a superfície a ser analisada ela fique limpa, plana e livre de efeitos metalúrgicos. Ah, Fábio, mas eu não sou uma fundição. Eu vou fazer análise do recebimento do material. Não tem problema. Se você vai analisar uma chapa, por exemplo, um tubo, você vai precisar cortar um pedaço dessa chapa ou desse tubo e vai levar isso para fazer análise no equipamento. O tamanho mínimo de amostra, para vocês terem uma ideia, imagine uma moeda de 50 centavos, R$ 1. Tanto o diâmetro como a espessura da amostra. Esse seria o tamanho mínimo para você conseguir fazer análise. E aqui a gente tem uma fotinho aqui mostrando algumas coquilhas e alguns corpos de prova para fazer análise do equipamento. Aqui também é um slide que é dedicado para o pessoal da fundição. Aqui nós temos alguns exemplos de coquilhas, né? Bastante utilizado, metal não ferroso para alumínio, a coquilha em formato de cogumelo. Para metais ferrosos, níquel, cobalto, um outro modelo de coquilha. Para ferro fundido, é uma coquilha que ela precisa ser bastante fina e ter um resfriamento numa velocidade bastante alta, ela precisa ter uma espessura bastante pequena. Essa daqui já é uma coquilha voltada para metais puros, onde eu vou ter, por exemplo, cobre com 99,9% e o resto são contaminantes, e um modelo de coquilha para aços em geral. Então, nós já temos a coquilha, ou o nosso corpo de prova, e eu preciso preparar ele. Como é que eu vou preparar ele? Para metais não ferrosos, a recomendação é a utilização de torno. Para metais ferrosos, a recomendação é lixadeira para aço e retífica para ferro fundido. Aí, ferro fundido, a gente está dizendo ferro fundido cinzento, nodular e vermicular. E aqui do lado eu tenho aqui uma coquilha antes de ser preparada e pós-preparação. Aqui alguns cuidados, né? A preparação, ou através da lixadeira, ou do torno, da retífica, eu não preciso deixar a superfície da amostra espelhada, ela precisa ter algumas ranhuras, né? Não precisa ser espelhada. Um outro cuidado que precisa ter, não se deve passar a mão, uma vez lixada a amostra, não é necessário passar mais nada. Após lixar a amostra, pode levar direto para o equipamento para fazer análise.
E aqui algumas ilustração de algumas amostras após a preparação e terem sido analisadas. Um elemento que é essencial para nossas análises é o argônio, como já foi falado. Então, o argônio, ele precisa ser um argônio de alta pureza, 5.0 ou superior. A pressão de entrada do equipamento é em torno de 3 bar. E aqui a especificação. O argônio, isso vocês vão comprar aí no mercado com os grandes fornecedores, White Martins, Liquid e assim por diante. Então, nós já vimos o princípio do funcionamento, preparamos as amostras e agora nós vamos analisar. Quando a gente fala de análise, o equipamento ele permite fazer dois tipos de análise: análise quantitativa e análise qualitativa. Vamos ver primeiro a quantitativa, que é o grande interesse nosso. Então, o quê? Eu preciso saber quanto tem de cada elemento na minha amostra. E isso vai me dizer se o meu material está dentro da especificação ou não. Aqui é a imagem da tela do software do nosso equipamento. Então, eu tenho aqui, um pouquinho mais do lado direito, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 queimas na mesma amostra. Então, aqui é uma amostra de aço, aqui eu tenho o carbono. Então, aqui são os valores pontuais para cada análise. E aqui do lado esquerdo eu tenho o valor médio e os desvios. Tá? Então, essa é a análise qualitativa. Então, quantitativa, desculpa. Então, ele me determinou o quanto que eu tenho de cada elemento dentro daquela amostra. Análise quantitativa. Análise qualitativa. O que isso quer dizer? Ah, Fábio, o que é qualitativa? O equipamento, o software, ele tem a capacidade de te dizer se o teu material está dentro da especificação ou não. Ah, como é que ele vai fazer isso? Muito simples. Ele vai fazer da seguinte forma: quando você compra o equipamento, junto dele vem um pequeno banco de dados de ligas. Porém, o usuário pode cadastrar as ligas no software do equipamento. Então, quando você vai fazer a análise de uma amostra e você quer conferir se a tua amostra está dentro da especificação, é só você selecionar no software, como o exemplo que nós temos aqui. Aqui é um aço inox, nós forçamos esse resultado para ele dar errado. Então, aqui, ó, o meu níquel, o limite mínimo dele é 10 e o máximo é 13. E o equipamento analisou, deu 9,94. Está em vermelho, por quê? Porque ele está abaixo do meu limite mínimo. Se ele tivesse acima, ele estaria em amarelo. Então aqui isso já serve de alerta para quê? O técnico, o operador do equipamento, ele não precisa ficar com tabelas conferindo se o material está dentro da especificação ou não. O software já faz isso para você. E além disso, na análise qualitativa, ele vai te dizer qual é a liga que esse material pertence. Tá bom? Ainda falando de análise qualitativa, o software é vendido à parte, né? Nós temos um opcional, onde eu tenho o banco de dados completo de todas as principais normas europeias. Então, aí o que vai acontecer? Nesse fluxograma, eu vou fazer a análise através do equipamento, do espectrômetro. O resultado da análise é enviado para o software. Ele vai buscar dentro do banco de dados quais as ligas se aproximam dentro daquela composição. E aí ele vai te falar, olha, esse material que você analisou, ele pode ser um CK45, conforme a norma DIN, um C45 EPB e assim por diante. E aí ele vai te dizer, olha, deve ser um desses daí. E aí, pela composição, você vai identificar o material. Tá bom? E quando nós falamos de análise, é muito importante, é uma pergunta frequente, uma das primeiras perguntas que todo mundo faz,
Qual é a precisão do equipamento? Muito boa pergunta e ela precisa ser respondida. Então, como é que nós vamos responder a pergunta de vocês? Nós vamos responder fazendo um comparativo com os alvos. Aqui eu tenho uma condição ideal de alvo, onde eu dei os tiros todos certeiros dentro do alvo. Aqui eu tenho uma segunda condição, onde os tiros foram todos muito próximos, porém fora do alvo. Aqui eu tenho os tiros totalmente aleatórios, muito fora do alvo. E aqui eu tenho uma outra condição, onde eu tenho 2 tiros dentro do alvo e os demais relativamente próximos. Vocês vão falar, meu, o que o Fábio está querendo dizer com tiro ao alvo? O que tem a ver com o espectrômetro? É isso que eu vou mostrar agora. Meu alvo no espectrômetro é um carbono com 2,85%. Tá certo? Então, esse é meu alvo. E aí, o que aconteceu quando eu fiz a análise? Pessoal, isso aqui foi feita uma simulação e a gente forçou para que desse esses resultados. Então, a minha primeira queima deu o quê? 3,30 fora do alvo. 3,25 longe. 3,05, 2,95, 2,76. Então, aqui, ó, as minhas análises estão bem semelhantes ao meu alvo aqui em cima, lembra? Ó, uma deu bem próximo do meu alvo e as demais tudo fora. Então, aqui o que eu tenho? Baixa repetibilidade, ou seja, todas espalhadas, e baixa precisão, nenhuma foi no alvo. A segunda condição, meu alvo continua sendo 2,85 de carbono, porém, olha só, olha a repetibilidade do aparelho, 307, 306, 305, desculpa, 304. O que isso quer dizer? Olha lá meu alvo. Os tiros foram todos muito próximos, porém sem precisão, foram fora. Porém, essa situação, eu vou mostrar mais adiante, que isso é uma questão de ajuste do aparelho, que pode ser feito. Tá bom? E aqui é a condição ideal. Meu alvo continua 2,85, e aí eu tenho uma ótima repetibilidade, olha lá. Olha os resultados, 284, 285, 285, 286, ou seja, todos muito próximos, dentro do alvo. Então eu tenho uma alta repetibilidade e uma alta precisão. Muitos já devem ter ouvido falar. Se vocês perguntam para a gente, qual é a precisão do equipamento? Eu sempre vou remeter à repetibilidade. Eu sempre vou falar não só da precisão, mas da repetibilidade. Por quê? Para nós, a repetibilidade é tão importante quanto a precisão. Porque se o aparelho ele está repetitivo, ele está fazendo a medição da forma correta. Se ele está dentro do alvo, aí é uma questão da gente fazer o ajuste do aparelho. Um checklist bem rapidinho. Então vamos lá, checklist de análise. Eu vou fazer a análise do equipamento. Coletei a amostra, beleza. Fiz a preparação, muito bem feita. O argônio está dentro da especificação que eu preciso. Eu consigo fazer uma análise bem sucedida. Eu vou ter um bom resultado de análise. Então vamos lá, falamos do princípio de funcionamento, preparação de amostra, análise, tal. Agora chegou a questão da recalibração. O procedimento de recalibração é um procedimento bastante simples, onde o software vai dizendo para o operador como fazer. É um procedimento bastante tranquilo e é feito diretamente pelo usuário. Junto do equipamento, quando você compra o equipamento, é fornecido um conjunto de padrões de recalibração. A quantidade de padrões de recalibração vai variar conforme a configuração do seu equipamento. Pode ter 3, 4, 5, enfim, depende da quantidade, depende da configuração do aparelho. E isso é feito diretamente pelo usuário. Você lembra que eu falei que o equipamento é comparador? Então, se o equipamento é comparador, eu preciso checar se ele está analisando de forma correta. E como é que eu faço isso? Imagine uma balança. Uma balança. Vamos falar de balança agora. Imagine uma balança que pesa 5 quilos. Como é que eu sei que essa balança está medindo corretamente? Eu pego um padrão de 5 quilos,
coloco na balança e vejo se ela pesou 5 quilos. Se ela não pesou 5 quilos, ela precisa ser calibrada. A mesma coisa acontece com o equipamento, com o espectrômetro. Como é que meu padrão, ao invés dele ter o peso de 5 quilos, ele vai ter uma composição química conhecida, ele tem um certificado. Então ele vai dizer lá, olha, se meu padrão tem X% de carbono, silício, manganês e assim por diante. E aí o operador ele vai analisar o padrão e vai checar com o equipamento. Se o equipamento está de acordo, está medindo conforme a especificação do padrão, a máquina está pronta para funcionar. Se não tiver, aí o ajuste é feito pelo usuário. Esse é um procedimento que a princípio parece meio complicado, mas não, é bem simples mesmo. E aí os padrões podem ser primários, com certificados internacionais, ou padrões secundários. Então, já sabemos operar o equipamento. Agora a gente precisa do equipamento. E aí nós vamos ver agora as soluções que a Brooker tem para oferecer para a gente. Basicamente são 3 modelos. Q8 Magellan, Q4 Tasman e o Q2 Ion. Vamos começar pelo Q2 Ion. É um aparelho bastante compacto. Ele analisa as ligas de ferro, cobre, alumínio, zinco e estanho. Eu posso ter, por exemplo, o mesmo aparelho. Lembra que eu falei? Tecnologia CCD, multimatriz? Aí, ó. Eu posso ter as 5 bases no mesmo equipamento. Tamanho compacto e leve, pesa menos de 20 quilos. Muito fácil sua instalação e transporte. Manutenção muito simples, bastante rápida. Só pelo tamanho do aparelho a gente já imagina como é simples fazer a manutenção. É um aparelho hoje que ele é um sucesso de vendas. Por quê? Ele apresenta uma excelente relação custo-benefício. Ou seja, eu consigo um desempenho analítico fantástico com uma máquina com um custo relativamente baixo. Fundições e metalúrgicas são grandes usuários dessa máquina e também a partir de recebimento de material, fazer inspeção e assim por diante. Q4 Tasman também é um aparelho de bancada, mais um que utiliza tecnologia CCD, também é um equipamento multimatriz, tem um excelente desempenho analítico, é uma máquina, hoje eu diria que o Q4 e o Q2 brigam para ver quem vende mais, análise de nitrogênio na base ferro e análise de oxigênio na base cobre. E aqui vale um detalhe, é uma exclusividade. Equipamento com tecnologia CCD de bancada, não existe no mercado outro que faça oxigênio em base cobre. O Q4 ele tem 3 configurações. Q4 Tasman 200, que é basicamente para não ferrosos. O Q4 170, que além de não ferrosos, ele também faz ferro, cobalto e níquel. E o 130, ele é o 170 mais o nitrogênio no ferro, o oxigênio no cobre. Isso para vocês, quando vocês olham o aparelho, vocês não sabem se é o 200, 170, 130, porque o que muda é a ótica do equipamento. Aqui alguns destaques do programa analítico do Q4. Vejam o nitrogênio na base ferro para análise de aço baixa liga, ferro fundido, aço inox. Limites de detecção muito baixos. O oxigênio na base cobre. E o fósforo e o antimônio em alumínio. Aqui a gente destacou alguns principais elementos, né, dentro dessas ligas, mas se a gente for esmiuçar, o programa analítico tem outros elementos, outros contaminantes que também são tão importantes quanto. E o nosso equipamento, o mais completo, vamos dizer assim, o mais robusto, que é o Q8 Magellan. Utiliza o sensor por fotomultiplicadora, o detetor por fotomultiplicadora, né? Que, de novo, olha o nosso círculo de Roland voltando aqui de novo para a gente não esquecer ele. As fotomultiplicadoras posicionadas, aqui bonitinho. As vantagens, ele é um equipamento que utiliza bomba de vácuo. Uma importante, eu esqueci. O Q2 e o Q4 não usa bomba de vácuo. A ótica é selada por gada com argônio. Na nossa linha de equipamentos, somente o Q8 que usa bomba de vácuo. E tem um porquê. Para baixas concentrações de carbono,
oxigênio e nitrogênio, a bomba de vácuo é ideal. E hoje nós trabalhamos com a bomba termomolecular, que ela é livre de óleo. Baixos limites de detecção, tecnologia com fotomultiplicadora, outro diferencial do Q8 é a automação, então eu posso integrar ele com robô, e aí eu faço toda a preparação de amostra e a análise em si robotizado. Isso, a Brook, a gente oferece isso com alguns parceiros que fazem essa integração. É muito utilizado, principalmente para a indústria, que tem um volume de análise muito alto. A possibilidade de alumínio em boro solúvel em base de ferro, até 80 canais, e aí a gente, aqui vale uma observação. Lembra que eu falei que na fotomultiplicadora, para mais de cada fotomultiplicadora, ela analisa um elemento. Então, por exemplo, se eu tenho uma curva muito extensa, então, por exemplo, carbono de 1,5 a 4, eu posso utilizar até 2 fotomultiplicadoras ou mais, né? E aí cada uma vai pegar uma faixa. Isso também para o usuário é invisível, para vocês, mais a título de conhecimento. E a distância focal de 750 milímetros. Aqui também um destaque dos principais elementos do Q8. Então veja o carbono na base de ferro, limites de detecção muito baixos. O nitrogênio, faixa de ppm, desculpa. O fósforo também com limites de detecção na faixa do ppm. Antimônio, silício para ligas de alumínio. E alguns acessórios que são comuns para os 3 equipamentos em algumas situações, como peças pequenas, porcas, arruelas. Aí eu tenho alguns adaptadores para que eu consiga fazer análise desses materiais. Então, fio com diâmetro a partir de 1 milímetro, eu consigo fazer análise. Chapas com espessura a partir de 1/10 de milímetro, também chapas bastante finas. E aqui um quadro comparativo e uma observação. Ah, Fábio, o Q8 é o melhor de todos? Não, não. Os equipamentos eles não concorrem entre si. Os 3 modelos são semelhantes em termos de desempenho. O que vai mudar é a sua aplicação, é a sua necessidade, é aquilo que você vai analisar. Eu posso ter um Q2 com um desempenho excepcional, então não tem por que você comprar um Q8, né? Então tudo vai depender daquilo que você vai analisar. E aqui a gente detalha algumas principais características, né? Então, tecnologia CCD, Q2 e o Q4, fotomultiplicadora só o Q8, capacidade de matrizes, então Q2 5, Q4 10, o Q8 pode só ter 11 diferentes matrizes, porém aí tem um limite, questão da disposição física dentro da ótica do equipamento, que é aquilo que eu falei da fotomultiplicadora versus o CCD. Bomba de vácuo, somente o Q8. Eu posso incluir programas depois do equipamento instalado no cliente, nos 3 eu posso fazer isso. Nitrogênio em ferro, olha lá. Se eu for fazer nitrogênio em ferro, o Q2 está fora, ele não consegue fazer. A mesma coisa o oxigênio. Então vejam, eles não são concorrentes. Tudo vai depender daquilo que você vai fazer. E nós já estamos finalizando a nossa apresentação. E aqui é um slide que eu gostaria de deixar para vocês como reflexão. O que eu quero dizer? Como nós fornecemos diferentes técnicas de análise, as técnicas não concorrem entre si. O raio-x ele não concorre com a emissão óptica, que não concorre com o analisador de gases. Eles são complementares, né? E como eles são complementares? Vou pegar um exemplo clássico. Ferro fundido. Ferro fundido eu posso ter os 3 aparelhos. Por quê? Eu preciso analisar o minério, o GUSA, preciso analisar o minério, aí só raio-x. Eu preciso analisar o metal fundido, a emissão óptica é a melhor solução. E se eu tiver faixas de carbono muito próximas, o analisador de gases, o analisador de carbono é a melhor solução. Então eu poderia ter os 3 aparelhos no mesmo laboratório. É claro, esse é um mundo ideal. E a gente sabe que no momento, o mundo ideal está difícil da gente encontrar. Mas tudo vai depender da sua capacidade de investimento, né? Porém,
dependendo da aplicação, eu posso ter as três técnicas no mesmo laboratório. Pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Porém, nós estamos fazendo um registro dos nossos eventos, né? E aí eu gostaria de deixar vocês bem à vontade. Quem tiver, quem gostar de foto, se eu pediria para vocês abrirem o vídeo de vocês, eu vou parar de compartilhar minha tela. E aí a gente tem aqui a visão. Se vocês puderem abrir o vídeo de vocês, a gente vai tirar uma fotinho de todo mundo. Não precisa se preocupar em arrumar o cabelo, nada disso. E aí a gente vai poder mandar isso para vocês, essa foto, como uma recordação daquilo que a gente viveu na tarde de hoje. Aí quem puder abrir o vídeo, por favor, abra o vídeo aí para nós. E se tiver alguma pergunta, o chat está aí à disposição, a gente vai responder para vocês, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco aí na parte da tarde de hoje. Ó, teve um corajoso aí que abriu o vídeo, ó. O pessoal tá acanhado. Acho que só eu e você vamos sair na foto. Ah, olha lá, teve mais uma corajosa lá. Ah, mas a Mari não vale, pô. Olha lá, mais um, olha lá. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Ô, Alex, você tá dirigindo, rapaz? Ah, tá no ônibus, né? Ainda bem, hein? Até a Cacau vai sair na foto? Ó, a Cacau é nosso cachorrinho de estimação, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima, hein? Valeu. Tchau, tchau. Até mais.